Meu nome é José Ian Oliveira, eu sou bolsista orientando no projeto PIBIC, a política do mosquito Aedes aegypti e o mosquito da política. O mal-estar causado pelo mosquito Aedes aegypti em cidades do semiárido brasileiro. Esse projeto ele é orientado pelo professor Dr. Sidoval Moraes de Souza e ele está inserido dentro de um programa mais amplo de pesquisa e extensão. Esse programa é o programa Tecnologias Sociais e Educação Ambiental para Controle Vetorial de Arboviroses, promovendo saúde e qualidade de vida no semiárido paraibano. Mas a gente conhece ele mais aqui como o Zika UEPB. O programa existe lá desde 2016 e se realiza em parceria com instituições como o Fiocruz, o FCG, INSA, o FFRPE, tem natureza interdisciplinar e reúne pesquisadores de diferentes áreas, né, instituições e alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação. É coordenado também pelo meu orientador, o professor Sidoval, e os objetivos desse programa são, na verdade, analisar políticas de promoção de saúde no contexto da tríplice epidemia, né, que é da dengue, zika e chikungunya, e que tem como um vetor comum o Aedes aegypti. E também proporcionar inter-relação entre educação e saúde, né, o desenvolvimento de processos e técnicas e tecnologias que possam ser apropriados para o meio social, de modo a contribuir com o bem-estar do semiárido nordestino. O projeto pretende investigar e compreender as transformações que são resultados dos incômodos, dos desconfortos e insatisfações relatados pela população, né, devido ao mal-estar causado pelo Aedes aegypti nessas cidades aqui do semiárido nordestino, com atenção especiais nos seguintes aspectos. Primeiro, que é a caracterização do mal-estar, né, ou seja, as determinações sociais, políticas, culturais e socioambientais. Depois, a gente vai fazer uma investigação, né, e análise dos impactos e das transformações provocadas pela tríplice epidemia, nessas mesmas cidades. E uma discussão sobre o legado que estas epidemias deixam, principalmente, por exemplo, na questão pública. E o ápice delas, né, que vão acontecer em 2017, 2015 e agora mais recentemente em 2019. A pesquisa se concentrará mais nos municípios de Junco do Seridó, Olivedos e Tenório, aqui no semiárido paraibano. Partindo de 4 pressupostos fundamentais, a gente vai trabalhar isso. O mal-estar do Aedes aegypti é uma determinação política, socioambiental e resulta das desigualdades estruturais, que são mais evidentes nessas cidades pequenas. Segundo, as políticas de enfrentamento das arboviroses, elas não atacam, elas têm essa característica de não atacar as estruturas determinantes, como, por exemplo, as características socioambientais, a falta de saneamento. Elas têm um viés mais mosquitocêntrico, ou seja, elas atacam diretamente o mosquito e de forma mais química, como, por exemplo, a aplicação de larvicidas e inseticidas. E terceiro, como resultado do segundo, né, a gente tem uma resiliência do mosquito, a ineficiência, né, nesse combate, que tem se tornado mais resistente aos produtos químicos. A permanência dessas doenças causadas por ele, principalmente a dengue, nesse processo há uma transferência de responsabilidade. Essa ineficiência que se deve mais às metodologias do Estado é atribuída à população, que supostamente não segue direito às orientações de saúde, né? E para justificar o fracasso da política de erradicar o mosquito e no controle do avanço dele. Os gestores para isso precisam de um culpado, a população, e de um vilão invencível que não pode ser combatido, que é, no caso, o mosquito. No que diz respeito à nossa metodologia, nós partimos de 4 etapas, sendo a primeira a participação por meio de escutorias, rodas, conversas com agentes de saúde e agentes da atenção básica que lidam com esse problema no dia a dia. E aí, a partir disso, depois passamos para a segunda etapa, né? A coleta de informações a partir de investigações bibliográficas e documentais, artigos, relatos de experiências no geral. E depois para a terceira, que é a observação e acompanhamento de ações de promoção de saúde municipal nos municípios de Junco do Seridó, Olivedos, Tenório, e é isso. Quatro, nós partimos para a formação, né? Ou seja, a quarta etapa se deu na observação de oficinas, minicursos, atividades de campo para compreensão e implantação do uso e disseminação, avaliação, adequação sociotécnica, né? Ou seja, partimos para a adequação de metodologias e tecnologias que pudessem servir para o combate
dessas arboviroses dentro do programa e do projeto. A partir disso, e também com o apoio de ampla literatura, que nós concluímos que fatores como, por exemplo, degradação das condições da vida nas cidades, saneamento básico, inadequação, dificuldade de acesso contínuo à água, inadequação também na coleta precária do lixo, ausência de esgotamento sanitário, sistemas ineficientes de drenagem e descuido com a higiene no geral, tanto do espaço público quanto de espaço particular. Estas são as principais agentes para que a gente não consiga combater de forma eficiente arboviroses como dengue, zika e chikungunya, né? E estamos embasados também em estudos como o de Heller Castro Monteiro, Maricato, Gurgel, Santiago, Souza e tantos outros atores que são categóricos em dizer que a relação direta entre as desigualdades estruturais e a vulnerabilidade socioambiental e as chamadas doenças de veiculação hídrica e as arboviroses. Ou seja, concluímos aqui que é uma questão mais pública e sanitária do que definitivamente participação popular. Ou seja, o que aqui chamamos de mal-estar tem raízes profundas na degradação ambiental, que é resultante de fatores políticos, econômicos, tecnológicos, culturais, que provém da própria dinâmica capitalista e que são a base estrutural dessa degradação. O mal-estar nas cidades, sob ataque sistemático do mosquito, apresentam, por exemplo, 5 características em comum, sendo a primeira delas, tem menos de 50 mil habitantes, pouca diversidade de funções urbanas e dependências de um centro maior. Depois, temos baixos indicadores socioambientais e, portanto, precária infraestrutura. Em terceiro lugar, temos intermitência de distribuição de água, com mais de 500 municípios sendo abastecidos por carros-pipos, por exemplo. Quarto, baixíssimo investimento em saneamento básico. Quinto, alta coincidência de focos de mosquitos no interior das residências. Em relação aos resultados e discussões da nossa pesquisa, nós chamamos atenção para as características políticas do enfrentamento à arbovirose. São elas excessivamente imediatistas e que atacam, como eu posso dizer, o sintoma e não a doença em si, partindo da preferência pelo chamado campanhismo, eventos públicos com fotos, divulgação nas redes, em detrimento de políticas mais estruturantes e de projetos de educação socioambiental, contextualizada e permanente, ou seja, muito ineficiente. Depois também tem a questão da agressão ao meio ambiente e da saúde das pessoas, inclusive dos próprios agentes que trabalham no campo, com carros fumacês, distribuição e aplicação de larvicidas e inseticidas no ambiente nas casas sem muito critério. D. São pacotes prontos, recebidos de forma vertical, ou seja, parte do governo federal, estadual, municipal, e não há uma adequação dessas metodologias para a dinâmica de cada região, ou seja, os agentes que são quem trabalham de fato lá não vão ter participação direta nessa formação. E visam sempre, em primeiro plano, menor custo, maior ganho político, em detrimento de promoção à real saúde. É mais fácil, por exemplo, arranjar um culpado, né, a população descuidada, etc., e um vilão, o mosquito, do que necessariamente investir em estrutura, coleta seletiva, por exemplo, tratamento de esgoto e segurança hídrica. Letra F. Setorizada, ou seja, essa política ela é através de setores separados que não integram entre si, ou seja, o planejamento da saúde fica especificamente para o departamento de saúde, não tendo nenhuma relação com o departamento da educação e com o departamento da infraestrutura, ou seja, essas 3 áreas nunca se relacionam entre si, trabalham separadamente, o que é, como nós pesquisamos, ineficiente. As investigações e leituras realizadas acerca do Aedes aegypti é que ele é de fato um mal-estar nas pequenas cidades e provoca incômodo, desconforto e compromete o bem-estar destes moradores. Portanto, vale ressaltar que as políticas adotadas estão muito longe de enfrentar o problema real, acabam por produzir um mosquito biologicamente muito mais resistente e mais adaptado ao clima urbano e semiárido dessas regiões, em contraposição àquele mosquito mais relacionado à floresta, ou seja, às florestas africanas. E a partir disso, nós percebemos que as políticas do combate ao mosquito estão criando um mosquito da política. Diferente desse mosquito biológico, que geralmente se tem essa noção, este é construído pela política e serve como narrativa de justificação, para os fracassos desta mesma política. E acaba que o mosquito se mantém
cada vez mais adaptado e cada vez mais duradouro nessas regiões. Portanto, a gente conclui que esse mosquito acaba se transformando em um monstro zoomorfo, sanguinário, poderoso, incontrolável, que ao mesmo tempo que alimenta o modelo político, é também alimentado por ele.